higienização de colchão e remoção de manchas com a linha de produtos Color Brilho. Nesse colchão, iremos utilizar o detergente flotador para remoção das manchas e a sujidade do colchão. Iremos utilizar o neutralizador de odores para neutralização dos mau odores presentes, como o de urina, que reside nesse colchão, e também o alvejante, para o alvejamento, realce da cor e ajudar na remoção das manchas inorgânicas do colchão. Iremos utilizar o detergente flotador para realização da limpeza e remoção das manchas orgânicas do colchão. Lembrando, como já expliquei para vocês nas aulas sobre pH, o detergente alcalino é o produto que vai remover a sujidade orgânica, que é a presente no colchão. Então as manchas de oleosidade, gordura corporal, urina, como essa daqui, serão removidas pelo detergente flotador. Quanto mais forte, mais pesada as manchas, mais concentrado teremos que utilizar. Nessa proporção, iremos utilizar o detergente flotador em uma diluição de 1:10 para teste inicial. Caso as manchas persistam, a gente dobra a concentração do produto para facilitar a remoção dessas manchas, ou podemos repetir o processo caso seja necessário. Numa situação como essa de uma mancha tão impregnada, pode precisar ou necessitar de até 3 procedimentos para ser removidas totalmente, mas só saberemos na prática. Então vamos diluir o produto, onde temos 500 ml de água em nosso pulverizador, e iremos utilizar uma concentração de 50 ml de produto, que irá nos dar uma diluição de 1:10. Então vamos colocar 50 ml de produto para os 500 ml de água. Lembrando que, nessa ocasião, poderemos aquecer a água de diluição que está dentro do nosso pulverizador para potencializar a ação do produto detergente. E também poderemos realizar esse mesmo processo para potencializar o alvejante no segundo processo. Mas vamos focar no processo de limpeza momentânea. Então, acrescentei os 50 ml em água em temperatura ambiente. Lembrando que poderíamos também potencializar aquecendo a água. Essa primeira aplicação apenas do detergente será feita diretamente no tecido seco. Irei realizar a aplicação seguindo o mesmo padrão de 1 palmo de distância para umectar a superfície, também um pouquinho da espuma, para fazer a remoção das manchas e também a limpeza dessa superfície. Iremos realizar a limpeza e higienização dessa parte onde consiste em mais sujidades, até mesmo para vermos o resultado do antes e depois. Lembrando que, caso tenhamos uma análise de que a sujidade não está se desprendendo, como essa mancha, poderemos dobrar a solução de produtos que colocamos aqui dentro. Então temos 50 ml aqui dentro, onde nos dá uma diluição de 1:10. Caso a sujidade não se desprenda ou a mancha não saia, é apenas necessário que dobramos a quantidade de produto e aí vamos para uma diluição de 1:5. Então, caso não se desprenda a sujeira, a gente colocaria mais 50 ml de produto aqui dentro, onde nos levaria para uma diluição de 1:5 com o produto mais concentrado. Com o nosso pano de microfibra em mãos, para resguardar que vá em qualquer móvel ou no piso, para a gente já ir limpando. E uma especificação muito bacana do processo é: sempre que for realizar o processo de higienização em uma parte do colchão, faça a higienização na parte mais distante da parede possível. Então a parede está lá, iniciamos por essa parte. Quando formos fazer a outra metade, distanciamos, trocamos os lados e colocamos o outro lado também distante da parede, porque nessa ocasião iremos utilizar a escova de sapateiro para nos ajudar com a ação mecânica e termos uma escovação mais eficiente. Nos outros estofados utilizamos a escova de sapateiro. Nessa ocasião poderíamos utilizar também, mas como as manchas elas são mais impregnadas, elas persistem mais, a parafusadeira com a escovação mecânica irá nos ajudar a remover mais facilmente. Então vamos realizar a aplicação do detergente flotador, fazendo a umectação da superfície. Pronto, superfície umedecida, vamos pegar a nossa microfibra, somente visualizar se caiu o produto em algum local e realizar a limpeza. Isso a nível de segurança e também de higiene do local de trabalho. Conseguimos analisar que começa a aparecer alguns resíduos onde não estavam visíveis, como por exemplo essa linha que está embaixo, tem um cabelo que está embaixo do tecido, existe um residual escuro que está embaixo do tecido,
Tá vendo que não aparece, ó. Quando eu desço ele, aparece uma mancha preta que tá por baixo, ó. Ó, não tem e aquilo aparece. Esse tipo de situação é necessário que você chame o seu cliente e apresente o tipo de situação para ele, pois é uma mancha que não está superficial. E como a máquina e a escova não chega na espuma, é um tipo de situação que pode não ser removida, mas geralmente sai, geralmente é removida, mas é ideal apresentar para o seu cliente anteriormente a finalização do processo, para qualquer situação não ser gerado um problema posterior ao processo. Então vamos deixar o produto agir entre 5 a 10 minutos para amolecimento da sujidade antes de realizar a nossa escovação. Passado-se o tempo de ação, iremos entrar agora com a escovação do tecido para amolecer e remover mais facilmente a sujidade. Já dá para perceber que ela começa a se desprender do tecido e começou a acontecer uma situação que é comum e isso pode acontecer com você. Olha só, a coloração dos desenhos ela começou a se dissolver um pouco do tecido. Esse tipo de colchão com essa pigmentação, isso é comum que acontece e isso após o procedimento de higienização tende a não ficar apresentado como está aqui nessa região, certo? Mas caso venha a acontecer, também é ideal que informe o seu cliente devido à pigmentação de desenhos. Isso é normal que aconteça. Então, caso aconteceu como agora, o ideal é chamarmos nosso cliente e comunicar com ele o que aconteceu antes de prosseguir para todo o processo do colchão, pois isso é normal que aconteça. Você pode avisar tanto antes quanto no meio do processo, para que o cliente veja o que está acontecendo. Porém, geralmente, na maioria, quase todos os procedimentos, isso não fica após o término da higienização, mas é só para que você esteja consciente do que pode acontecer no meio de um processo de higienização. Vamos lá realizar a escovação com a parafusadeira agora. Vemos aqui que onde tinha a mancha mais forte, ela já foi totalmente dissolvida aqui. E no processo de enxágue e extração, ela será praticamente toda removida. Isso apenas com uma aplicação do produto 1:10, onde vemos a altíssima eficiência do produto. Isso é uma alta qualidade, visando um produto de baixíssima esfumação e um produto muito versátil e seguro para os tecidos. Porém, vemos que ainda persiste em uma pigmentação de mancha, que é onde envolve a mancha mais escura que está por baixo do tecido, como eu havia dito para vocês. Então isso pode ser um residual de algo mais forte, mais denso ou talvez mais corrosivo que tenha caído aqui. Mas precisamos prosseguir o procedimento para analisar como vai ficar essa região após o processo de extração com enxágue. E agora não aplicamos produtos sobre o flotador devido às manchas impregnadas. Então nessa situação agora realizamos primeiro a extração com enxágue para remover a sujidade e o produto aplicado, para depois analisar como foi o resultado e aí sim definir se vamos fazer uma reaplicação de limpador de detergente flotador Color Brilho ou se já vamos partir para os outros procedimentos. No colchão é sempre bom você fazer essa análise. Se um colchão está com muita mancha, muita sujidade como esse apresentava nessas regiões, você faz um processo de limpeza e analisa como vai ser o resultado. Caso ele esteja com sujidade mais leve, você pode realizar o procedimento como o que você viu na primeira aula sobre sofá, que você pode realizar o processo de alvejamento sobre o processo de limpeza, aplicando o flotador e o alvejante sobre ele. Então vamos realizar agora o processo de extração com enxágue aqui nesse colchão. Lembrando que iremos realizar primeiro uma aspiração sem enxágue, não iremos utilizar o enxágue, iremos utilizar apenas o bocal de aspiração, ok?
finalizar o processo de limpeza, iremos realizar o processo de neutralização do mau odor presente nesse colchão. Então, nessa região, a proprietária do colchão já conseguiu nos informar que o que estava aqui de mancha era urina. Então, a gente sabe que o mau odor está proveniente dessa região. Porém, provavelmente pode ter em outros locais. Quando a gente vai realizar esse processo, a gente potencializa a neutralização nos locais onde a gente encontra, mas fazemos a neutralização geral também, certo? Aqui nessa ocasião, iremos utilizar o neutralizador de odor em uma potência um pouco maior, devido a ser uma neutralização de mau odor de urina, que é um dos mau odores mais fortes que estão presentes hoje. E a diluição do neutralizador de odores Color Brilho para neutralização de mau odores mais fortes, mais pesados, é de 1:20. Para mau odores mais leves, pode-se elevar até 1:60. Então, nessa ocasião, iremos utilizar aqui 500 ml de água e 25 ml de produto, que nos trará uma diluição de 1:20. Antes disso, vamos limpar o nosso diluidor para que não tenha contaminação com o flotador de odores. O neutralizador de odores, ele é aplicado por toda a superfície, fazendo a umectação da mesma maneira que o flotador, o alvejante e os produtos demais. Porém, como o neutralizador de odores precisa entrar em contato com as bactérias, os micro-organismos ou os resíduos que estão causando o mau odor para que possa ser neutralizado e eliminado, no caso da urina, ela não está superficial. A urina ela vai estar penetrada. Quando uma criança ou um idoso talvez pode urinar na superfície, a urina não vai ficar superficial, ela vai penetrar na espuma. O que utilizamos de estratégia para resolver esse tipo de problema? Aproximamos o bico do pulverizador do tecido e aplicamos o produto internamente. Nessa situação, realmente irá encharcar nessas regiões, mas isso é proposital. Não tendo problema, o residual do produto pode ficar internamente para neutralizar e continuar agindo até que elimine 100% do mau odor presente naquela região. A gente aplica nessa região, porém, o produto acaba se dissipando e indo para uma região maior internamente na espuma, isso devido à evaporação e o produto ser líquido também. Isso pode ocasionar que o produto atravesse, caso a espuma não seja muito densa ou seja uma superfície mais fina. Mas no caso do colchão, o colchão ele é higienizado os dois lados. Então isso não tem problema de acontecer. No caso de um estofado, como um sofá, por exemplo, não tem problema o produto entrar, porque a parte de baixo não é usada, apenas a parte superficial. E esse produto não tem problema ele entrar em contato com a madeira, por exemplo, porque a quantidade que entrar em contato ali, no máximo, ela vai neutralizar algum mau odor que tenha naquela madeira ou naquela superfície que ela entrou em contato. Caso você analise que tenha mau odor em outras regiões, é só repetir esse mesmo processo. Ou, para garantir, é só dividir em regiões iguais e fazer a aplicação com o bico encostado para que o neutralizador penetre melhor nessas regiões. O tempo de ação do neutralizador de odores é maior em comparação aos outros produtos. O neutralizador de odores deixamos entre 5 até 10, 15 a 25 ou até mais minutos para neutralizar o mau odor. Isso vai depender da intensidade do mau odor presente naquele estofado. Então, caso o mau odor esteja extremamente forte,
não precisaremos concentrar mais do que 1:20 de diluição. A única coisa que iremos alterar é o tempo de ação que ele vai ficar em contato com a superfície. Isso é uma ótima característica do produto, onde garantimos que iremos ter uma economia de produto referente aos maus odores, não precisando fazer uma concentração muito alta. Após a ação do neutralizador de odores, os 10, 15, 20 ou 25 minutos, a gente não irá remover todo o seu excesso que está aqui. Iremos remover apenas superficialmente e não iremos fazer enxágue por muito tempo, porque eu quero propositalmente deixar residual desse produto no estofado, a não ser que eu vá impermeabilizar posteriormente. No caso do colchão, a gente não vai realizar a impermeabilização dele, então eu quero propositalmente que fique residual. Então irei realizar uma aspiração superficial para tirar o excesso, irei realizar um enxágue bem rápido e superficial, então não irei realizar muito enxágue, que é para não tirar residual total do produto que está aqui, que é para que ele continue agindo e realizando a neutralização do mau odor presente nesse colchão, para a gente ter garantia. Nessa ocasião, nem iremos realizar um enxágue cruzado, que teria que ser realizado agora na horizontal. Por quê? Eu quero deixar residual propositalmente. E aí agora a gente já vai entrar com o processo de alvejamento desse colchão. Então iremos fazer a diluição do nosso alvejante. Nessa ocasião, onde já não se apresentam mais manchas no colchão, podemos utilizar uma diluição padrão do nosso alvejante, que é uma diluição de 1:40. Onde iremos utilizar para cada litro de água 25 ml de produto. Como aqui temos 500 ml de água, iremos utilizar 12 ml e meio. Então pode variar um pouquinho para mais, um pouco para menos, não tem problema. Então pode entrar 15 ml ou 11 ml, porque na maioria dos diluidores não tem essas proporções exatas, certo? Então se entrar um pouquinho a mais, não vai fazer diferença, onde o custo e rendimento do produto é muito compensativo. Então o valor que você vai pagar por esse produto referente ao rendimento que ele tem, esses pequenos ml a mais não vão fazer diferença. Vai ter um resultado melhor ainda aqui no colchão. Então vamos realizar a diluição do produto alvejante. Nessa proporção, nosso pulverizador. Lembrando que, nessa ocasião do alvejamento do colchão, também poderíamos aquecer a água de diluição do produto para potencializar o alvejamento. Da mesma maneira que estamos utilizando a diluição na concentração padrão mais alta, como não tem manchas nesse colchão, não há a necessidade de aquecer a água de diluição. Esse procedimento iremos utilizar em caso de situações que estarão mais difíceis de se resolver, com mais sujidade impregnada, manchas muito amareladas, tecidos de tonalidade mais clara, em situações que visualmente estariam mais difíceis. A aplicação ela é feita da mesma maneira, distância, a umectação. A única diferença é que agora no alvejamento o tempo é entre 5 a 10 minutos para o alvejamento da superfície, amolecimento também de qualquer sujidade inorgânica ou mancha que tiver nesse colchão, e aí iremos realizar o mesmo procedimento de extração
sem e depois com o enxágue para finalizar o processo nesse colchão. E aí a gente vê o antes e depois, que já está presente visivelmente até esse momento do vídeo. Então agora é somente aguardar o tempo de ação. Na ocasião do alvejante, a escovação ela é realizada apenas para espalhar o produto melhor pela superfície. Nessa ocasião, nem escovação não seria necessária devido a não ter manchas específicas que seriam necessárias realizar a escovação para ajudar com a ação mecânica para remover. Então, nessa ocasião, onde umectamos aqui toda a superfície, nem a escovação seria necessária. Por quê? Nesse caso, só precisamos umedecer toda a superfície para que o alvejamento seja realizado por igual para realçar a cor, firmar as tonalidades do tecido e dissolver qualquer sujidade ou mancha inorgânica que tiver aqui. Mas como não tem manchas presentes, não precisaremos da escovação. Então agora basta realizar o processo de aspiração sem enxágue e extração com enxágue para finalizar o procedimento aqui nessa metade e a gente vê o resultado final.